anos atrás. Então, essa questão da violência, dos maus tratos, do problema, nós não vamos resolver impedindo a adoção, seja nacional ou seja internacional. Porque quem está no abrigo, esses 35 mil ali que tem, que deve ser muito mais do que isso, esses 35 mil estão lá porque a sua família biológica fez isso. Maltratou, abandonou, negligenciou. São essas crianças que a gente está tentando uma nova família, que também são humanos e que, infelizmente, por mais que a gente trabalhe, ainda pode acontecer. Mas entre não fazer pelo risco de não acontecer e o fazer e dar uma possibilidade de uma nova vida, eu opto pela segunda opção. Porque é muito triste você ver uma criança, na melhor instituição que seja, sem perspectiva de ter alguma referência. Ela vai sair aos 18, aos 19, aos 21, sei lá que idade. E quem que nessa idade está preparado para viver sozinho? Vamos pensar. Qual dos nossos filhos que nessa idade vai viver sozinho? Nenhum. Né? A chance de dar errado é muito grande. Imagina uma criança dessas. Na adoção internacional, eu vejo assim, uma possibilidade bastante favorável de nós podermos encaminhar. Quando a gente fala nessa questão da devolução ou do maus tratos mesmo, as pesquisas retratam que a principal causa é a falta de preparação adequada, seja do casal ou seja da criança. Muito mais do casal até do que da criança, porque a criança ela ainda tem aquela esperança, né? Você fala que vai dar certo, a maioria acredita. O casal estrangeiro, eles são preparados, sim, para receber grupo de irmãos ou crianças maiores, e nesse sentido maiores do que o bebê, maiores do que os 3 anos de idade. Em Belo Horizonte, esse ano, eu participei de um encontro em que tinha uma instituição internacional italiana, não me lembro o nome, falando do preparo que o casal tem, que não é aquela única visita da assistente social, aquela única entrevista com o psicólogo quando tem, né, no Poder Judiciário, né? E que a pessoa já sabe quais são as perguntas. Então, se ela não for muito tola, ela vai responder aquilo que o outro quer ouvir. Nessa preparação, ela é feita de uma forma mais criteriosa, com mais entrevistas, com mais contato, e tudo isso é importante. Uma coisa que eu ouvi daquele representante é que ele disse que, enquanto a família não entende os motivos pelos quais levaram ele para buscar a adoção, esse casal não é encaminhado. Isso me deu bastante segurança, sabe? Eles, em razão dessa preparação, pode passar? Eles vêm com uma ideia, pelo menos a grande maioria, né, nas instituições que têm essa proposta, essa ideia de tirar do imaginário o filho ideal para um filho real. Quando eles chegam no Brasil e a gente começa o estágio de convivência, veja, esse estágio de convivência de, no mínimo, 30 dias, ele é acompanhado sistematicamente pelo Poder Judiciário. A equipe que se tenha vai toda semana, vai mais de uma vez por semana. Isso é extremamente importante, porque assim, no primeiro sinal de problema, de desajuste, de desentendimento, já se tem a oportunidade de intervir, de se conversar, né? Lógico que a criança tem medo. Uma vez me disseram, imagina se dissesse para você assim, ó, amanhã você vai para a Índia e você nunca mais vai ver os teus amigos, nunca mais vai ter contato com as pessoas que você conhecia, mas vai ser bom. Como é que você sabe? Né? O medo é natural, então o trabalhar isso é importante. Quando a gente faz uma adoção nacional, ainda que você fixe o estágio de convivência de 1 ano, quantas visitas são feitas nesse 1 ano, gente? Né? Poucas. O ano passado, numa adoção de uma comarca próxima, foi encaminhado 3 crianças, de 1, de 3, de 5 anos, para um casal brasileiro, que estava casado há 17 anos, era um casal relativamente jovem. Mas o que foi passado? Chegou no final desse estágio de convivência, veio um relatório da psicóloga dizendo que entendia que não era o caso de completar a adoção. Eu gelei, porque as crianças já estavam 8 meses com aquele casal. Fiquei apavorada. Bom, veio o recesso, e eu resolvi, antes de dar a sentença, marcar
uma audiência para falar com esse casal. Graças a Deus que eu fiz isso, porque chegou o casal com as crianças tudo arrumadinha, tudo bonitinha, tudo agarradinha na mãe. E o que eles me falaram? Que eles sentiram, sim, uma mudança na estrutura familiar deles. Eles estavam há 17 anos vivendo sozinhos e, de repente, aporta 3 crianças na casa. Houve uma fragilidade da relação conjugal, porque tiveram que se dividir, né? E aí eles não tiveram esse suporte. Eles foram buscar porque tinham condições e foram fazer uma terapia e se resolveu, graças a Deus. Mas essa situação precisa ser vista, seja nacional, seja internacional. Pode. Além disso, o nosso pós-adotivo. Gente, se eu encaminhar uma criança para São Paulo, aqui para minha colega, eu nunca mais vou saber dela. Né? Já passei por uma situação dessa, que encerrado o estágio de convivência, proferida a sentença, não tinha para onde mandar a certidão de nascimento nova, porque o casal se mudou e não entrou mais em contato. Eu fico imaginando em que situação essa criança está, em que lugar ela está e que interesse tem esses pais se nunca vieram buscar essa certidão. Né? Nas adoções internacionais, a gente tem esse pós-adotivo, que, como a doutora Patrícia falou, né, é um acompanhamento em que se vê a situação da criança, e isso também passa uma segurança. Eu, como juíza lá em Gaspar, pouca coisa vou poder fazer se essa criança não estiver bem, mas a gente tem como reclamar, e, inclusive, essa instituição pode ser descredenciada se não der o apoio devido a essa adoção. Algumas resistências que se vê sobre a adoção internacional. Uma delas é essa história, nós vamos estar exportando as nossas crianças, elas vão parar em outro país. Olha, como eu falei para vocês, a criança não quer saber se o pai é brasileiro, turco, egípcio, americano, o que for, ela quer um pai. E também nós não podemos ter essa arrogância de achar que só bom pai e boa mãe é brasileiro, porque não é. Né? Se nós não temos como encaminhar nossas crianças para famílias brasileiras para viverem bem, nós temos sim que ter a humildade de entender que elas precisam de alguém e que somos todos humanos, todos vivemos no mesmo planeta, só falamos línguas diferentes, mas se a gente vê no Brasil, meu sotaque é diferente do daqui, né? Com relação a essa situação das devoluções. Olha, a Seja de Santa Catarina fez um estudo ano passado sobre as adoções de crianças, eu coloquei ali nacionais e internacionais, mas nesse slide é só nacional, tá, gente? As crianças maiores de 8 anos, adoções iniciadas entre janeiro de 2011 e março de 2012, com o estágio de convivência iniciado, 80. Sabe quantas foram devolvidas? 47, ou seja, 58,75%. Dos casais brasileiros devolveram as crianças no estágio de convivência. Isso é um absurdo. No ano de 2007, num outro estudo da SEJA, foi verificado que as instituições de acolhimento, 60% das crianças já estavam no segundo ou terceiro acolhimento. Sabe por quê? Por causa dessa mania de a gente achar que sangue é tudo. Que família extensa resolve o problema. Tem um ditado que diz, né, que família é bom assim, nem muito, sogra dizem, né? Nem muito longe que venha de mala, nem muito perto que esteja de chinelo. Deve ter alguma razão, porque os ditados populares, eles são sábios. Família é muito legal, cada um na sua casa. Poucos são aqueles que têm laços de afinidade e afetividade porque são família. Quem de vocês não tem um amigo que tem muito mais afinidade do que um parente? Agora, a gente pega essas famílias carentes e ainda quer empurrar mais 8. As pessoas aceitam porque têm vergonha, porque ficam constrangidas, né? Porque que os outros vão dizer? Mas, na verdade, são poucos mesmo o que assumem os seus parentes por amor ou por vínculo. Vamos acelerar. Bom, em Gaspar, tá? 52 adoções internacionais foram feitas no período de 2004 a 2012, sendo que 103 crianças foram encaminhadas. Nessas 52 adoções, 3 adoções internacionais, que envolviam 8 crianças,
não se concretizaram durante o estágio de convivência. Todas elas não se concretizaram porque a equipe técnica entendeu que não era adequado. A primeira eram 3 meninas, a mais velha tinha 11 anos, a segunda era um menino de 11 anos, e a terceira foram 4 irmãos, em que o mais velho tinha 13. Não foi em razão da idade, tá? Foi em razão do despreparo do casal para receber aquelas crianças. Pode passar. Os motivos da devolução, esses em geral, tá? E isso foi uma pesquisa que eu fiz em razão daquele processo do menino que foi devolvido 6 anos depois, sempre fala que a causa maior é despreparo do casal, despreparo da família para entender um processo de adoção. Facilitação extrema, nós temos uma facilidade muito grande em entregar a criança. Qualquer um que aparece lá com a certidão de nascimento, sou primo, sou tio, ninguém faz estudo social, entrega de qualquer jeito, aquilo dá errado, é óbvio que vai dar errado. Muitas adoções diretas, né, sem intervenção do judiciário. Qualquer um pega a guarda, qualquer um devolve, está tudo certo, ninguém é responsabilizado por isso. Estudo técnico multidisciplinar ineficaz. Ontem eu ainda ouvi da promotora do Distrito Federal dizendo, gente, quem é equipe técnica tem que dizer quando não dá. Tem que escrever inabilitado, seja nacional ou seja internacional. Não é porque o casal veio para cá, meu Deus, mas ele quer tanto, já gastou tanto, não me interessa. Isso não é perfil de técnico. O técnico tem que avaliar. Ou, o casal lá brasileiro, meu Deus, a moça delira e a pessoa fica com vergonha ou fica constrangido de dizer que está inabilitado. Não, nós estamos fazendo um trabalho sério, ele precisa ser sério. Como reverter, né? Bom, primeiro, a preparação é imprescindível. Hoje nós falamos da obrigação da lei de fazer os cursos, mas como a Susana Schettini falou, se nós só informarmos e não formarmos, acaba saindo errado. Porque não é falta de conhecimento, é falta de maturação da ideia, de realmente cair a ficha. Pode passar. Com relação especificamente às adoções internacionais, né, falo muito nessa necessidade do preparo e da reflexão dos técnicos que fazem o estudo de habilitação, que fazem o acompanhamento para verificar essas fragilidades, orientar e, quando vê que não é possível, então, concluir pela impossibilidade. A cobrança do pós-adotivo, dos relatórios, que eles venham e que a gente tenha como averiguar essa situação das crianças. E mais, a preparação... Moça, pode trocar? A preparação da criança. Tem criança que nem sabe por que foi parar no abrigo. Ora, ela não tem ideia, e aí ela começa a fantasiar que ela não presta, que ela é ruim, porque ela que foi castigada, ela foi afastada de todo mundo. É preciso se conversar com essa criança. Desde o momento que ela entra, ela tem direito, ela é sujeito de direito, ela tem direito de saber da vida dela, o que está acontecendo com ela, quando entra o processo de destituição, quando conclui o processo de destituição, acompanhá-la no luto da perda da família biológica e preparar ela para receber, sim, uma nova família. Sem essa preparação, não adianta vir um casal maravilhoso, nacional ou internacional, porque essa criança não vai entender. Só para concluir, então, eu ouvi de uma criança, depois de um estágio de convivência internacional, saiu a sentença, a menina, era um final de semana, né? Ela surtou, ela não queria mais, ela começou a dizer que ela não queria aquele pai, e a gente até ficou preocupado, achou, nossa, aconteceu alguma coisa. Ela foi levada para uma terapia, e aí ela falou, nossa, se meus pais de verdade me abandonaram, por que esse não vai fazer também? Veja, né? Era um medo bastante justificável. Então, esse trabalho é que a gente precisa fazer para que as nossas adoções deem certo. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a juíza Maria de Fátima, mas aproveitar para a gente perceber como nós podemos aprender muito até para a adoção nacional com a experiência da adoção internacional, né?
Bom dia a todos. Meu nome é Maria de Fátima Pereira da Costa e Silva. Eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes na mesa. Faço na pessoa da Thaís, que foi quem manteve contato comigo, né, Thaís, para vir participar. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar desse evento tão grande, né, tão importante. Quero dizer que, como assessora do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que é o presidente da CEJAI. Ele gostaria de estar presente, mas, por compromissos anteriormente agendados, não pôde vir. Então, eu estou aqui para trazer a vocês a experiência de São Paulo. Eu gostaria de pedir, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de pedir a licença a todos para fazer aqui uma homenagem a uma pessoa que está presente, que, assim como nós, que atuamos no sistema de justiça com crianças e adolescentes, privadas de liberdade e dos direitos básicos, ela também dedicou a vida a uma vida inteira aos mais necessitados na área da saúde. É a minha tia, Dag de Carvalho, médica, uma das médicas mais antigas do Brasil, que tem 85 anos. E que, por uma coincidência, está aqui presente. Eu moro no Rio de Janeiro, ela mora em Petrópolis, e, por uma coincidência, ela está presente porque veio acompanhando a filha, que é da equipe técnica, psicóloga, que acompanha a adoção internacional no Rio de Janeiro, e que, então, ela está presente. Eu não poderia de fazer essa homenagem a uma pessoa que dedicou a vida inteira ao serviço público e à medicina. Bem, voltando, eu gostaria de dizer que, como assessora da Corregedoria para a área da infância, a minha experiência, a experiência que eu trago é a experiência na área de infratores. Eu passei 14 anos na área de infratores de adolescentes em conflito com a lei. E eu sempre costumo dizer que quem trabalha com infratores acaba enfrentando, no dia a dia, praticamente todas as questões que envolvem crianças e adolescentes. Por quê? Porque, quando você faz uma análise desse adolescente que acabou infracionando e que acabou entrando em conflito com a lei, você também depara com as situações de toda a existência dessa criança, ou seja, todas as fases da vida da criança. Adoção, que muitas vezes passou por adoção, guarda, instituições de acolhimento, questões de álcool, droga, desestruturação familiar, são temas que a gente acaba tendo que enfrentar no dia a dia e acaba formando uma bagagem em relação a todos esses dados. Todas as vezes que eu participo de um evento, e principalmente um evento como esse, eu gosto sempre de colocar essa experiência e também de algo que eu acabei aprendendo, que nós, operadores do sistema de justiça, que trabalhamos com crianças e adolescentes, nós devemos sempre estar atentos e preocupados com a questão da prevenção. Essa é uma pergunta que sempre a gente deve fazer. Qual seria, então, a pergunta que nós deveríamos ter em mente? O que nós poderíamos fazer? O que pode ser feito? O que eu posso contribuir no meu dia a dia para que crianças e adolescentes não venham precisar ser colocados em famílias substitutas e não entrem em conflito com a lei? Quer dizer, quais são... Pode colocar no pé. O que eu posso fazer no meu dia a dia? O que eu posso promover? Porque a Constituição Federal, a nossa Constituição, ela coloca exatamente no artigo 227, no parágrafo 5º, ela diz: é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A adoção será assistida pelo poder público, mas ela faz
a previsão. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte do estrangeiro.